Então, e aí, pessoal, hoje nós estamos com o Joel Rodrigues, que é nosso mentor Sinfgetec, uma temática bem atual, bastante em alta, que é mobilidade elétrica. Então, bem-vindo, Joel, obrigado, por topar e conversar com a gente sobre esse tema. E já aproveitando, a gente quer saber quem é o Joel Rodrigues e o que o Joel tem a ver com mobilidade elétrica. Conta para nós. Legal, Ana. E aí, Patrick. É um prazer estar aqui, compartilhando conhecimento, atuando como mentor dentro desse ecossistema, que contribuiu muito comigo também na minha jornada empreendedora. E quem é Joel, Joel é um cara empreendedor, raiz, que iniciou aí a sua jornada vendendo picolé, já compartilhei isso em outras oportunidades. Depois fui para a estrada, dirigindo caminhão, como meu pai e meus irmãos até hoje fazem essa atividade, E a estrada me trouxe muito conhecimento, no sentido de problemas de cultura, que a gente vive no país, que está relacionado também à causa pelo qual eu entrei dentro do segmento para empreender no setor atual. Mas também eu pude vivenciar experiências no sentido de processo de transformação industrial. Então, um caminhoneiro, ele tem a atividade, de passar por esse desafio diário de trânsito, estrada, mas também ele tem muita oportunidade, no sentido de conhecimento mesmo. Porque ele vivencia experiências em diversas regiões e ele tem contato direto desde o início de um processo, seja ele para a agricultura, para o agronegócio, ou seja ele para um processo de transformação industrial ou até mesmo dentro da indústria alimentícia. Então, isso aconteceu comigo e foi aonde eu tive maior visão no sentido de oportunidade de negócio. Foi através da estrada que eu consegui enxergar a oportunidade para entrar dentro do segmento de mobilidade, a princípio de tração humana, que era a bicicleta convencional, e na sequência entrar então dentro da micromobilidade elétrica, que é os projetos que a gente tem de bicicleta elétrica para logística leste-maio, e também para locomoção de pessoas. Isso, e esse é um tema bastante em alta, Joel? Já existe há bastante tempo, queria que tu trouxesse a tua visão aí desse mercado, mas da sustentabilidade, desses usos de equipamentos, com foco tanto em energia solar, veículos elétricos, a gente fala muito isso na inovação. Qual que é a tua visão disso e como está o status disso aqui na nossa região, aqui em Rio do Sul, aqui no Alto Vale? Legal, essa pergunta é bem interessante, a gente participa de outros eventos, e muitas vezes a gente pensa que isso não é uma realidade, que vai demorar para chegar, mas a realidade é que o futuro é elétrico, Se a gente passar para analisar como as coisas estão acontecendo, isso é cada vez mais rápido, mais presente, porque existe uma série de ganhos, principalmente no sentido de impacto ambiental, Então, a mobilidade ela vai vir com tudo, elétrica, mas talvez de uma forma diferente, porque se a gente fazer uma análise hoje do tamanho do impacto que tem a logística das pessoas, o custo que é a mobilidade, a gente começa a fazer sentido, começa a perceber o sentido que isso faz na vida das pessoas. Porque, por exemplo, hoje, em média, 60% das pessoas que se deslocam, elas andam até 8 km por dia com carro. 60% da frota de carros no Brasil anda 8 km por dia. 4 km para ir, 4 km para voltar. Mas quanto custa para fazer 8 km diário? Porque a maior parte do tempo esse modal fica parado, 95% em média o carro fica parado. E aí esse impacto gera uma consequência na vida das pessoas no sentido de lazer, no sentido de educação, no sentido de gastronomia, no sentido de turismo, no sentido de evolução. Por uma questão de cultura. Porque, na verdade, se a gente parar para entender a finalidade de um automóvel ou de qualquer outro meio de locomoção, é de transportar você do ponto A ao ponto B. E se a gente entrar dentro desse assunto, tem muito conteúdo para compartilhar, mas brevemente a gente consegue entender que, de fato, é onde a maior parte da renda é distribuída. E a gente tem ajudado hoje as empresas a entender isso, como, por exemplo, na linha de produção. Porque eu tenho isso tudo muito bem catalogado. O custo de uma moto por quilômetro rodado, o custo de um carro, o custo do ônibus, seja ele parte paga a empresa, parte paga o colaborador. Mas, veja bem, não tem carro que custa menos de R$1.000 por mês. Qual é a renda da família ou do indivíduo? R$1.800, R$2.000? Então, para um jovem que ganha R$2.000, significa que ele trabalha
meio período, levanto de manhã, 7h30 até o meio-dia, para alimentar um meio que passa a maior parte do tempo parado. Realmente inviável, né? Inviável. Exatamente. Eu não digo que a pessoa não tem que ter. É legal, é bom. Mas existem coisas muito mais legais que daria para fazer com o mesmo valor. Como, por exemplo, eu conheci 32 países. Eu fiquei 5 anos sem carro. Por uma dificuldade financeira, óbvio, mas eu consegui, como empreendedor, otimizar. E hoje eu sou, acho que, um dos primeiros a usar o Uber na região, porque eu viajei bastante mesmo, né, a negócio, e eu fui o motivador de trazer o Uber para cá, que a gente até então achava que era impossível. Depois o BlaBlaCar, compartilhamento de carona. Eu sempre compartilhei o tanto de ganhos que eu tinha dentro desse modelo de locomoção. Porque quando você está dirigindo, tu estás ali tenso, né? Cansando a tua mente, cansando o teu corpo, sendo que de uma forma compartilhada tu tens um custo muito baixo e tu tens a oportunidade de ler um livro, de escutar um podcast, de negociar alguma coisa via telefone, ou até mesmo de conhecer pessoas, né? Que é a questão de relacionamento, network, que para mim é o maior valor que a gente tem, né? A nossa rede de contatos. E dessa forma eu entendo que o veículo elétrico ele vai ser utilizado como uma ferramenta de transporte do ponto A para o ponto B, aonde a gente poderá experimentar diversos modelos e marcas com um custo muito baixo. Porque se a gente buscar hoje a estatística média de tempo com relação à idade dos carros, é a frota mais antiga que o Brasil já teve. Está em média de 12 anos os carros. O valor subiu muito, a condição diminuiu, os juros estão altos, entende? Então tem gente que usa como ferramenta de trabalho, mas até nesse sentido as pessoas optam por alugar, que acaba sendo mais interessante e mais viável. Sim, então tem várias oportunidades de carros por assinatura, várias facilidades, mas como você disse, né, bem pontuado que tem toda a questão financeira, o investimento que você faz para, né, o retorno bastante restrito, mas a qualidade emocional, né, o trânsito Exatamente. cada vez anda mais caótico, né? Em Rio do Sul a gente percebe muito, né? Muita gente com muitos carros e a gente não tem mais para onde correr, é problema para estacionar, é problema de trânsito, a gente não consegue mais chegar no horário, né? E bem como tu pontuou, esses meios de locomoção mais sustentáveis ou formas de se locomover diferentes possibilita esse network, né? Às vezes num BlaBlaCar ou qualquer outro, né? De compartilhamento, aí de repente conhecer um possível parceiro, fornecedor, né? Enfim, algo nesse sentido. Eu acho que é bastante legal pra gente ter esse lado aí de visão, não só no financeiro, né? Não só no financeiro, mas no conforto, no network e em qualidade de vida, né? Eu acho que esse é um ponto chave. Exatamente. E a gente consegue também conhecer histórias, né? Porque isso é a parte mais legal, né? Tu vai ver que às vezes o cara que tá ali, ele era formado, trabalhava numa empresa, tinha uma renda legal, mas não era estável. E era limitado, porque hoje as pessoas buscam o quê? Liberdade. E eu falo muito sobre a liberdade, principalmente financeira, né? Porque a gente acaba se alienando, às vezes, por uma onda de cultura, por uma situação que a gente acabou indo, né, por uma certa tendência. E, nesse sentido, a gente consegue ter realmente um ganho, assim, inimaginável, porque são muitos benefícios. Até então, a era a gente comprar e ter. Mas eu não falo só na ótica de locomoção, mas na forma de morar também. Porque se a gente avaliar, né, hoje tu podes, com o valor que tu adquire um imóvel, tu pode estar morando de aluguel e aplicando essa renda num fundo, por exemplo, próprio imobiliário, que te traz um retorno que dá para pagar o aluguel e ter ainda um ganho, né? E, além disso, morar numa localização melhor, conhecer gente de uma classe talvez um pouco mais alta e ir aprendendo. Então, a gente vai sair de uma era por necessidade, não é porque o Joel quer, é por uma questão de necessidade, saindo da posse para a experimentação, para a experiência, né? Se nós pesquisar aqui os jovens de universidade, eles não falam em ter carros, eles falam em conhecer países, em viver experiências, né? E que isso é legal, porque se a gente parar para analisar, até foi tema do TED que eu participei, né? A nossa vida não é a rua, não é o bairro que a gente mora, não é a cidade. O mundo é muito amplo, né? E eu não me conformo que tem gente na nossa cidade que não conhece a praia.
que não andou de avião, entende? E isso por uma crença, muitas vezes, porque condições tem o próprio ecossistema da associação, do SINF, ele traz oportunidade da pessoa conhecer indústrias, conhecer cidades, conhecer outros ecossistemas de maneira muito enxuta, com custo muito baixo. Né? Uhum. Então, essa é a minha visão. Não é por cultura, não é por gosto, mas é por uma necessidade. E, às vezes, algumas pessoas dizem, mas esse cara quer acabar com a indústria automotiva. Não, não é. Porque a gente fala de uma parcela da sociedade que não tem condições, mas quer ter. Porque a maior parte precisa e tem condições. Então, aí está tudo bem. Só que a própria indústria hoje está sofrendo, né? A Volkswagen anunciou essa semana que vai parar 3 fábricas, 3 unidades. Né? Então, outras já pararam. Porque é uma situação que a gente está vivendo no país econômica. Né? E por isso que a gente precisa cada vez mais olhar para a inovação no sentido de compartilhar. Né? Não só a forma de se locomover, mas também a forma de morar, a forma de empreender, como a gente consegue entender aqui nesse próprio ambiente a facilidade que é tu integrar a tua empresa aqui com custo baixo. Isso é inovação, isso é sustentável, né? E que tem relação com aquilo que a gente está tratando aqui. Sim. A gente sabe, tu falou um pouco de transformação, né? Essa mudança de cultura do automóvel tradicional para novos meios de transporte. E falando um pouco da tua vida como empresário, quando foi que a JK Bike virou a Voyo, né? Como foi que pegou uma bicicleta tradicional e transformou no modelo de negócio que tu tem hoje? Legal. Bom, a ideia nasceu após 9 anos eu dirigindo caminhão. Aí já passei a correr risco, né? Mas de vida, porque é uma vida realmente muito arriscada. Cada dia mais, principalmente nos dias de hoje. A gente vê que a tecnologia ela é favorável, mas a questão do próprio celular, né? Acaba sendo um grande problema e cada vez mais inconsciente, né? As pessoas não têm noção do tamanho do problema que é. O valor, o volume de acidentes que tem acontecido por causa da tecnologia, né? Mas, parado no trânsito, congestionamento, eu olhei as pessoas buzinando, né? 4 horas, 5 horas dentro de um carro em São Paulo para percorrer 30 quilômetros, 20 quilômetros diário. E passou um senhor de bicicleta livre como um pássaro, né? Até a logo da JK Bike, que é um beija-flor. E a gente nunca vai ver um beija-flor na gaiola. E se você falar com alguma pessoa que tem o hábito de usar a bicicleta como meio de locomoção, trabalho, ou como lazer, ela realmente vai compartilhar esse sentimento de liberdade que a bicicleta proporciona. Liberdade mental, física e assim por diante. Consequentemente, financeira também. Então, ali eu tive a ideia, vendi, então, o segmento, né, de transporte, o caminhão e tudo mais, e eu entrei na bicicleta para vender de porta em porta, peças de bicicletas. E aí eu comecei a vender nas lojas de bicicletas tradicionais, eu não tinha a parte técnica como conhecimento total, e eu tive muita dificuldade. Então, um desses clientes disse, Joel, olha, talvez você vai ganhar dinheiro no interior, porque os teus preços não são baratos, tu não tem o conhecimento necessário para conseguir saber o que o mercado precisa, e tu deve procurar uma outra alternativa. E nisso, eu comecei a buscar possibilidades, e eu fui até Salete, aqui, uma cidade vizinha, e eu parei de frente a uma agropecuária, e lá eu ofertei câmara de ar, pneu, cadeirinha de criança, e eu vendia 80, 90 reais por loja de bicicleta, lá ele comprou 4.800 reais. Então eu disse, poxa, abriu uma oportunidade aqui. Para eles a bicicleta, as peças, os componentes também era novo. E aqui fica uma dica para quem tem negócio, né? Muitas vezes a gente está habituado a olhar para um segmento só e não perceber outras oportunidades, que depois aconteceu isso também na Voyo. Então eu passei a vender peças de bicicletas e agropecuárias, materiais de construção, vendas, mini mercados, e eu aprendi com esses caras também junto com eles, porque a gente foi se desenvolvendo junto. E eu agreguei valor porque a margem desses negócios é menor do que uma margem de uma bicicletaria. Então, eles conseguiriam vender barato e mesmo pagando um pouco mais alto, que aí tem uma relação de ganho com parte tributária. Com base nisso, eu comecei a ver as peças, né? Made in China, made in China, made in China. E aí, então, eu disse, eu vou conhecer a China porque é lá a fonte, lá é a origem. E eu comprei a passagem para a China. Foi um desafio, fui a primeira vez sozinho. Sem falar inglês, sem falar mandarim. Mas deu certo, porque lá eu tive a oportunidade realmente de conhecer o universo da bicicleta, né? O maior polo de produção é lá, então lá eu via bicicleta elétrica e eu disse, poxa, para fazer uma pessoa deixar um automóvel em casa ou ônibus e passar a usar a bicicleta é muito difícil, porque ela é pesada, tem ladeira, chega suado, mas uma elétrica muda tudo. Porque ela tem um conceito completamente diferente e também tu tá em movimento porque ela precisa pedalar.
E aí a gente trouxe as primeiras bikes elétricas da China, fomos pioneiros, tivemos muita dificuldade, né, com relação a reposição de peça, modelo de bateria, regulamentação. Algo novo, né? Todos os desafios, né? De trazer algo novo pioneiramente, né? Exatamente. Para você ter uma base, né? Faz 15 anos hoje. Né? Então é muito tempo acreditando numa situação que hoje virou realidade, mas a questão de visão, principalmente de longo prazo, e acreditar que em algum momento aquilo faria sentido. Então a gente participou de tudo que vocês possam imaginar para implementar a cultura da bicicleta no Brasil e também principalmente elétrica. Aí com isso a gente acabou olhando para um cenário após testar mais de 40 modelos de bikes elétricas, a gente começou a olhar para outro segmento. A mesma coisa que eu fiz com a agropecuária, eu comecei a olhar também para o mercado de bicicletas elétricas. Para onde que os carros são vendidos? Para onde que as motos são vendidas? Aí eu começava a observar as motos. Agente comunitário de saúde, guarda municipal, logística. E aí eu comecei a sair fora da questão de produto, comecei a olhar para serviço e modelo de negócio. E a gente então criou uma spin-off, né, dentro da própria indústria, que era a Voi. Então a gente passou a desenvolver uma marca para que ela tivesse relevância, então eu busquei algumas inspirações para ela e a gente encontrou na caneta Bic a simplicidade da nossa bike. Simples, econômica e foi feita para funcionar. Então a gente tirou tudo que era de tecnológico pela dificuldade de manutenção e passamos então a tornar essa bicicleta realmente operacional, eficiente e com baixo custo de utilização. E a marca Voi significa caminho na tradução francesa, caminho no sentido figurativo da palavra, é rota, via, estrada, mas também um meio para chegar em algum lugar. E a gente se sente dessa forma, um meio para as pessoas alcançarem um resultado, para a pessoa chegar em algum lugar também, né? E de forma barata, de forma simples, porque hoje não existe nada mais econômico que o sistema de compartilhamento para se locomover e também o sistema de bicicleta elétrica, porque tu faz hoje até 100 km para gastar 40 centavos de energia. E isso para a questão de logística, que é hoje onde a gente está mais focado, a gente agregou muito valor, porque não tem a questão de periculosidade que é relacionada a uma moto e também a faixa de salário, de renda desses entregadores que usam uma bike elétrica é muito mais barata do que quem usa uma moto. Sim. Só que o resultado na ponta, ele não diminui, porque a bicicleta ela corta caminho, então ela faz mais rápido, né? E isso fez com que a gente alcançou o Correio, a RAP e outras empresas aí do segmento de logística. Muito legal, né? Vários ensinamentos aí sendo repassados a novos e antigos empreendedores, né, Joel? Muito legal, porque inovação é resolver problema, né? E também ter esse olhar mais crítico, um olhar de oportunidades, né? Então, muito legal saber essa história, mas também aprender, né, ter esse olhar diferente. E falando, né, nesse olhar, assim, desse benchmark, né, tu falou que foi até lá na China, né, para conhecer todas essas iniciativas, né, uma tendência que já era lá. Aqui no Brasil, temos iniciativas fortes, ambientes que tu pode dizer assim, que são ambientes propícios à mobilidade em geral, né? Uso de bikes, parques, enfim. E o que o nosso Alto Vale, se fosse para te sugerir, assim, o que a gente poderia implementar aqui para melhorar ainda mais essa questão? Legal. Todo lugar tem, né? Onde tem pessoas, tem oportunidade, né? Onde tem pessoas se locomovendo, tem oportunidade. Então, nesse sentido, a gente também ajudou a fomentar os projetos de Smart Cities. Quando veio para cá, Renato de Castro, por exemplo, que é um especialista em projetos de cidades inteligentes, né? E entendendo isso, a gente começou a buscar dados, né? Porque hoje um negócio, ele só se sustenta com base de dados. Não existe tu abrir uma porta de uma empresa e esperar com que as coisas aconteçam, porque não acontece. De forma passiva, aconteceu até um momento onde tinha volume de circulação de pessoas. Mas hoje, de maneira estratégica, cada dia mais a gente percebe que o que mais funciona hoje para o crescimento e alavancagem de um negócio é tu ter a informação correta. E para te ter essas informações corretas, tu precisa realmente entender o ecossistema, né? Toda cidade tem um ecossistema, que é baseada a universidade, a associação, né? Existem associações para cada um tipo de segmento, construção civil, indústria têxtil, indústria alimentícia. Então, dentro desse movimento, tu começa a ter acesso aos dados. De forma voluntária, eu me prontifiquei para ser mentor, compartilhando um pouco do meu conhecimento e muito mais aprendendo. Eu tive acesso a tudo isso e eu comecei a transformar dados em inteligência comercial e com base nisso a gente começou a perceber as oportunidades.
Então, poxa, o que motivaria uma pessoa a usar uma bicicleta? Além da situação de peso, de esforço, beleza, a bicicleta elétrica resolve essa questão de ladeira e tudo mais. Mas me conta mais sobre o porquê você não vai trabalhar, por exemplo, de bicicleta elétrica ou convencional. Não tem estrutura. Não tem um bicicletário adequado no parque, não tem um bicicletário adequado na universidade, não tem um bicicletário adequado no condomínio, não tem um bicicletário adequado na indústria que eu trabalho. Então esse é um outro motivo, porque é difícil. Às vezes a bicicleta tem um valor agregado, como uma mountain bike, por exemplo, que a pessoa usa para fazer também cicloturismo, e ele não quer deixar ela exposta numa situação de vulnerabilidade. Então, com base nisso, a gente trouxe essas informações, olhou os bicicletários existentes, a gente criou uma solução inovadora e vertical para otimizar. Então, não é um bicicletário apenas, é um incentivo para quem tem o desejo de pedalar, um benefício para quem já pedala, né? E também a otimização do espaço dentro das obras, das construções. E não só isso, as lixeiras também passaram a ter uma visão de compartilhamento, porque para uma prefeitura talvez estar investindo e cuidando dessa manutenção, dentro de projeto de Smart City foi entendido o poder da parceria público-privada num modelo onde uma empresa ela fabrica, outra empresa ou entidade pública libera o espaço e a outra vai lá então e patrocina. E dessa forma a gente consegue materializar, fazer as coisas acontecer de uma maneira mais barata, mais enxuta, onde todo mundo ganha, né? Então, isso é muito legal. E Rio do Sul, como um todo, tem feito investimentos, tem percebido isso, porque de fato tem um agravante relacionado ao problema de burnout nas empresas. A gente trabalha muito isso aqui no Alto Vale, explica também para os profissionais de RH o que gera de fato o burnout, que consequentemente vem o turnover nas empresas. Muitas vezes é excesso de trabalho, alguém disse que outra vez é uma situação relacionada à pressão psicológica, o avanço tecnológico, mas será? Muitas vezes é a questão de inadimplência. Às vezes é uma situação que está relacionada a uma dívida pequenininha, que faz com que essa pessoa tenha um comprometimento da mente dela nesse foco, porque tem alguém cobrando diariamente, querendo tirar o automóvel, etc., e ela acaba sendo improdutiva na linha de trabalho, né? Então tem vários fatores que agrega. E a cidade entendendo isso, a gestão pública entendendo isso, a gente precisa criar novas formas, porque uma atividade física feita por locomoção de bicicleta ou a pé, muitas pessoas a gente entrevistou, vai trabalhar a 2 km da empresa, que na volta poderia vir a pé, na ida poderia ir de compartilhamento, mas ela tem uma atividade de produção muito diferente de uma pessoa que está lá nessa situação, às vezes, de necessidade financeira, né? Então, isso tudo vem somando. Hoje nós temos ciclovias na cidade, nós temos o bicicletário na cidade, implementado de forma parceria público-privada, e nós temos hoje uma coisa que demorou um pouco, mas é as empresas, os gestores, buscando a nossa empresa para entender o projeto de bicicleta elétrica, para entender o projeto de compartilhamento dentro da indústria, para que a gente possa implementar isso também, como o Laurentino tem feito, como o Agrolândia tem feito, como o Rio do Sul já tem feito com algumas empresas, e isso é muito favorável porque todo mundo ganha, né? Se a gente conseguisse tirar só 20% daquelas pessoas que andam 2, 3 quilômetros, que vão de carro, que utilizam um espaço grande na empresa para estacionar esses meios, a gente consegue também melhorar o setor gastronômico, porque a pessoa tem mais condições de levar o filho, a família, para experimentar uma gastronomia diferente, ou para comprar uma roupa diferente na indústria têxtil, e assim consequentemente, né? O próprio turismo, né, ele vem sendo muito incentivado aí pelos circuito de pedal, né, tem vários nomes aí, né, eu sei que eu acompanho muito, a gente costuma divulgar também, para que as pessoas façam turismo de bicicleta, né, então conhecer os lugares, as experiências. Eu sei que o pessoal vai muito aqui para essas cidades próximas de Rio do Sul, né? Presidente Getúlio, Tuporanga, e vão de bike, vão longe, né, Joel? Então o pessoal gosta mesmo. E a gente vê também várias notícias de São Paulo, né? Que os entregadores lá já mudaram bastante a chave para entregar de bicicleta, né? Então eu já vi aqui na região entregadores entregarem de bicicleta e parece estar cada vez mais, né? Então, como você falou, é algo que vai mudando, né? E daqui a pouco o estagiário, né? Enfim, uma pessoa que ainda não tem nem a capacidade financeira, né? Então, por enquanto, e nem necessitaria de um carro, né? Para estar
se locomovendo a pequenas distâncias, poder usar uma bicicleta para o seu lazer, para o seu trabalho. Então, eu acho que esse movimento está bem interessante, né, na nossa região e mostrando que não é só em grandes cidades, né, que é possível fazer inovação em mobilidade ou mobilidade sustentável. Sim, é uma cadeia que impacta diretamente outras, como tu falou, né? Desde questão gastronomia, diversos mercados, até a questão da saúde também, né? Diminui a questão de poluição, melhora a qualidade de vida, que a pessoa também pode ter a opção de pedalar na bicicleta, né? Exatamente. E outra questão também que fomenta é muito a inovação e a tecnologia, porque uma bicicleta elétrica, ela precisa de um ponto de carregamento, daí a gente vê outras tecnologias surgindo. Como tu vê toda essa questão dessa cadeia produtiva dentro da inovação e da tecnologia para esses veículos? A gente acompanhou muito, né, o processo das bikes compartilhadas em São Paulo, nos grandes centros, o problema de cultura, que foi muito grande, né, porque elas ficavam abandonadas na cidade, então tinha realmente muitos problemas, né, mas a gente já está vendo hoje no sistema de carros elétricos, um sistema de carregamento por indução sendo testado, né, em motos elétricas também, bicicletas elétricas também, então isso vai facilitar muito, né, e teve agora um estudo recente, trazendo de uma das empresas aqui do Brasil, ela até captou 163 milhões agora para poder expandir, porque o volume de utilização da bicicleta elétrica comparada à convencional, ele subiu absurdamente, assim, né? Foi um resultado muito expressivo, porque muitas pessoas têm a crença de que bicicleta elétrica é um produto de preguiçoso, mas a gente viu que muitas vezes preguiçoso é quem vai na padaria a 1 quilômetro de carro, né? E a gente tem que olhar para o ciclista, seja ele de bike elétrica ou de bike convencional ou um cicloturista, como uma pessoa inteligente, porque ele é mais saudável, ele geralmente tem uma economia, né, uma reserva, normalmente ele não está na fila do hospital, então se a gente analisar, a gente teria que bater palma para esse cara, porque de fato ele contribui muito para a sociedade, muito, muito mesmo. E nesse sentido a gente tem realmente avaliado que o avanço tecnológico ele tem vindo para realmente somar, né? Como a própria indústria automobilística em Rio do Sul tem muitos carros elétricos já. A gente não percebe, mas já tem carros elétricos, já tem eletroposto, não é 1, é 2, é 3 lugares que a gente pode estar carregando a bateria desses carros, e eles estão ficando cada vez mais acessíveis também, né? Porque, de fato, existe um apelo muito grande com relação à sustentabilidade. Mas esse mercado ele é tão poderoso, é tão grandioso, nós temos aqui também uma indústria, né? Que fabrica os pedais, o cilindro, esse gestor, ele tem ajudado muito a minha empresa, eu como pessoa, né, o senhor Milton Albus, então abriu portas para nós poder avançar com o nosso projeto, porque demanda de muito capital, né, nós vencemos o edital do Correio, que realmente tem uma necessidade muito grande de capital, e esse network me trouxe crédito, eu não precisei do dinheiro, eu precisei de um aporte, de uma palavra, né, de confiança. Então essa também é uma forma da gente conseguir fazer as coisas acontecer. Então sou muito grato também a ele, né, e ao sistema que a gente tem aqui na cidade para favorecer isso, para incentivar isso. Incentivar novas ideias, boas ideias, né? E falando também em novidades, né, Joel? O centro vai receber, mediante parceria, né, com você, enfim, com os projetos que a Voyo já faz, um paraciclo. Queria que você contasse um pouquinho mais de como que vai ser, quando que está previsto de acontecer, de inaugurar aqui, como que isso vai rolar aqui na região. Legal, isso aí realmente foi um passo bem importante, né? A Lília, ela é uma especialista aqui do CINF em captação de recursos via fundos, né? Via entidades governamentais e assim por diante. E ela lembrou que a gente tinha desenvolvido esse projeto, tinha implementado já em universidades, né? Principalmente na Unidade. E ela disse, poxa, nós vamos buscar um recurso para isso. E através dessa iniciativa surgiu outras como consequência, que eu vou complementar, né? Que é a integração de uma spin-off, de uma startup da nossa empresa, a Rental, que ela nasceu realmente para locação de bicicletas elétricas, né? Especificamente para locação. Então, esse projeto em específico de bicicletários compartilhados, ele vai ser implementado aqui nesse centro de inovação. Ele terá a bicicleta para as pessoas testar. A universidade, os alunos irão implementar também a inteligência artificial, o IoT, para que isso seja prático e fácil de ser utilizado e depois que possa escalar, que possa gerar oportunidade de emprego, de renda, né? Então, ele já está
praticamente pronto a nossa parte, né, para ser implementado, o recurso já está disponível também, e a gente vai implementar ele nos próximos dias, e ele certamente irá trazer oportunidades para esses alunos da universidade principalmente. Então é muito legal. E com isso a gente conheceu mais um pouco do GTEC, que é a incubadora aqui do SINF, né? E a gente cadastrou o nosso projeto, ele foi aprovado. Consequentemente, a gente conseguiu desenhar esse plano de escala da Voi, através de um planejamento estratégico feito em conjunto também com um consultor. E agora a gente está em fase de captação de recursos para expandir. Então é um negócio muito interessante. Tem outros lugares da cidade? É isso? Não, para expandir essa startup primeiro, que ela tem a ver com o projeto de bicicletário e também das bicicletas de aluguel, né? Aonde a gente consegue agora, com um custo muito baixo, né, fazer com que esse projeto seja estruturado e a gente tem essa capacitação para poder captar o recurso, né? A capacitação para captar o recurso, que é uma parte muito importante. Então, nós fizemos uma pré-inscrição no programa Sebrae 1K+. Então, a gente foi aprovado nesse projeto. Nós estaremos lá expondo a Startup Rental dentro do Startup Summit, né? Que é um evento magnífico, gigantesco, a custo zero. Nós participamos também do processo de cadastramento do MidTech, então a gente também foi aprovado, e com isso a gente passa a estar dentro de uma vitrine, né, para investidor, para investimento, e também uma grande oportunidade para potenciais clientes, tanto para o projeto de bicicletário compartilhado, que ele vai ter energia solar, é uma outra tecnologia, um outro avanço, né, para carregar as baterias da bicicleta, para carregar um celular. Então tem uma série de avanços que a gente conseguiu através dessa união, dessa integração da nossa startup junto ao SINF, né? E, Joel, é bastante interessante isso que você falou, porque muitas vezes a gente quer inovar, mas a gente precisa de dinheiro, né? A gente precisa de apoio. Claro que o network é essencial, né? Como você falou ali, recebeu o apoio de vários empreendedores, enfim, da região, para que o teu projeto seguisse adiante, mas essa parte de captação, de visualização, de participar de feiras, participar efetivamente do ecossistema, né? E aí eu não falo só do Centro de Inovação, do Alto Vale, mas apresentar aí em ambientes, né? Se contatar com outras pessoas, faz parte da inovação, faz parte do ecossistema. Quais são, assim, as tuas indicações para o empreendedor agora, que está na ponta, está pensando, eu tenho várias ideias aqui, eu quero começar a colocar isso realmente no papel. Quais são as dicas do ecossistema? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Primeiro, a ideia, ela precisa ter uma viabilidade. Então, pense como startup. Eu ouvi muito isso em eventos que eu participei do ecossistema de inovação e empreendedorismo, né? Que uma empresa grande, ela é como um transatlântico, é um movimento muito lento para um negócio robusto e que tem que ter uma direção muito assertiva. 1 grau que tu muda na tua rota, no teu leme, é um risco muito grande tu fracassar, de tu chegar num ambiente que não era tão favorável. O movimento de startup, ele acaba trazendo para ti o movimento que um jet ski faz, né? Com relação a comparativo, porque ele é rápido, ele é ágil, tu consegue fazer a manobra, voltar, né, se deu errado, e esse ambiente ele proporciona isso. E mais importante que isso é você conviver com pessoas que vivenciaram essas dores, essas experiências. Porque, veja bem, ela comentou sobre a questão de captação de recurso. No início, tu tens uma ideia, tu tens a visão, os dados do mercado, e tu tá certo de que aquilo é, de fato, um oceano de possibilidades positivas. E aí tu foca na busca do recurso. Porque tu precisa acelerar, tu tem vontade de crescer. Só que ao longo do tempo tu vai entendendo como que funciona essas rodadas de investimentos, que começa com um capital semente que às vezes é próprio, ou às vezes ele é de um familiar, né? Então aí tu não tem o risco de dar um pedaço da tua empresa. Mas depois tu já busca uma série de incubação, de aceleração, que tu vais dar uma fatiazinha do teu negócio para captar um valor pequeno. E aí assim por diante. Depois vem uma nova fase, que tu vai buscar um investimento pré-seed, que aí vai na casa de 1 milhão a 3 milhões, né? Então varia muito do fundo, às vezes é 500 a 1 milhão, 500 mil a 1 milhão. Mas aí cada etapa dessa tu vais perdendo uma fatia. E eu vi muita startup com essa ânsia de buscar o recurso, chegar num patamar de uma série seed, que é uma próxima, ou uma série A, e ele ter a menor fatia do negócio já.
e aí acaba existindo uma perda de motivação, porque aí ele já não tem mais o domínio, muitas vezes, do negócio. Então, esse ecossistema, ele ensina você a perceber isso, e mais importante que isso é entender que o melhor dinheiro é do cliente. Quando a gente entende isso, a gente começa a ter uma visão muito mais interessante, porque de qualquer forma, você vai ter que vender. E a dica, né, que eu trago para quem está começando, quem tem uma ideia, é estude vendas. Uma empresa ela é composta por diversos setores: financeiro, RH, administrativo, compras, logística, distribuição, processos e etc. Mas dentro de tudo isso existe uma que é mais importante, que é o comercial. Porque sem vendas nada funciona. Vendas é o oxigênio, é o que faz a empresa fluir. E quando você vai buscar o entendimento sobre o processo de venda, principalmente ativa, que é tu não esperar o cliente vir e tu criar a tua oportunidade de venda através de dados, de informação, de conhecimento, tu vai começar a ter um resultado diferente. E aí está mais relacionado à estatística de conversão. Porque vendas têm uma ligação direta com o número de nãos que tu está disposto a receber. E aí eu trago uma verdade científica que, para quem nunca vendeu nada, ela pode pegar essa caneca e ir na sinaleira, com 15 carros que passar, um vai comprar. Isso é uma dica fantástica para quem está entrando no mundo de empreendedorismo, ou até mesmo para quem está buscando aprender sobre vendas. Porque cientificamente é 15 para 1. A pessoa muitas vezes desiste desse departamento comercial ou de vender porque ela recebeu 5 nãos. Algumas vão no 6º não, outras vão no 7º não. Mas é igual um processo de emagrecimento ou de criação de um novo hábito. Quando você passa da metade, que em média 15 dias ou 15 contatos e assim por diante, começa a ficar mais leve. Por quê? Porque o próprio processo te ensina. Por exemplo, se tu superar o 7º não, no 8º você vai mudar a abordagem. Porque alguém vai te ensinar alguma coisa ali. E assim consequentemente. Então, com 15 pessoas você vai acertar a venda e você vai fazer uma análise do que gerou esse resultado para você e você vai aperfeiçoando. Então, se eu sei que eu tenho que falar com 15 pessoas para fazer uma venda, eu vou buscar criar uma meta de forma muito simples. Eu tenho que falar com 15 pessoas, 10 dias 150 pessoas, 20 dias 300 pessoas, e assim eu vou gerar tantas vendas dentro de um período. Então é muito fácil, né? E isso funciona para te vender uma caneca, funciona para te vender um produto de valor agregado, um imóvel, sim, mas também funciona para você vender uma empresa. Sim, buscar investimento, buscar investidor. Mas nada vem fácil, né, Joel? Não. Não veio nada fácil, né? Com certeza, o caminho das pedras aí é necessário para todo empreendedor que quer ser grande, né? Exatamente. E nesse sentido de não ser fácil, né, eu acho que é uma pergunta que eu me fiz esses dias. O que me fez continuar? Porque dentro desses 15 anos, na metade do caminho, a gente entrou numa crise financeira muito grande. Chegamos a uma dívida de 6 milhões de reais. E eu achei que acabaria o mundo, né? Então eu falo muito da inadimplência do Brasil porque eu sei exatamente o que uma pessoa inadimplente vive. Ela não quer. Na grande maioria ela não quer. 70 milhões de pessoas estão nessa situação hoje. E a dívida média desses 70 milhões é 4 mil reais. É um problema pequeno. O meu foi 6 milhões, um pouco mais. Mas a resposta é a causa. É a causa. Você ter algo maior para fazer, para executar. Eu tenho certeza que vocês dois estão aqui todos os dias, sempre com essa cara feliz, animados, né? Mas não é pelo ganho que vocês têm aqui apenas financeiro. Propósito, né? Existe algo maior. O propósito, a conexão, os ganhos paralelos que isso traz para vocês, né? Exatamente. Nesse sentido, eu trago muitos cases de pessoas que usam a minha bicicleta elétrica para levar o filho para a escola ou para ter o único sustento de casa através da minha bicicleta, como ferramenta de trabalho. Então, isso para mim é gratificante, o feedback. Fazer a diferença, né, na vida das pessoas com o que você está produzindo, né? Então, acho que deve ser uma sensação que deve ser muito gratificante, né? Demais, demais. Sim. Para vocês terem uma base, né, a Prefeitura de Rio do Sul, em 2010, ela abriu um edital e comprou 25 bicicletas elétricas. E existia uma dificuldade muito grande para contratar esses agentes. Tinha uma rotatividade ali. E a partir do momento que a gente levou para o secretário, na época, de saúde e vereador, eles olharam para isso como uma oportunidade e fecharam um negócio conosco. E as mesmas bicicletas rodam de 2010 a 2023. Olha, e grande parte daquelas pessoas estão lá. Então, é a questão de forma de você apresentar a solução, né? De quebrar paradigma. Uma outra situação que me veio agora, relacionada a transporte, que eu sempre acreditei. O transporte público de Rio do Sul, por exemplo, ele
ele quase não se sustenta, né? É muito difícil, é muito caro, porque às vezes também não tem usuários que chegam para fazer aquela linha e assim por diante. Mas se a gente entendesse de fato essa visão que eu trago com relação aos ganhos que a gente tem paralelo, né? No sentido de economia no bolso e no sentido de geração de oportunidade para a educação, para a gastronomia, para o lazer, a gente faria com que esse transporte público fosse gratuito. Como fez o prefeito de Balneário Camboriú agora, ele botou uma frota de ônibus gratuitas para as pessoas de Balneário Camboriú passear e trabalhar, lazer e etc. Ele teve essa visão, ele compreendeu isso. Porque, de fato, se as pessoas têm um transporte público de qualidade e com baixo custo ou com zero custo, através de uma parceria pública-privada, certamente a gente vai ter menos carro nas ruas, menos trânsito. As pessoas até têm o carro, mas deixam lá para usar final de semana ou para uma viagem específica. Então isso é muito legal. E talvez uma forma da gente otimizar e melhorar a nossa região aqui, a nossa cidade, seja realmente a gente fomentar eventos relacionados ao sistema de compartilhamento para que a gente consiga fazer a integração do poder público com o usuário e a própria indústria, né, o comércio, para que eles entendam como é que a gente pode melhorar o comércio. Não, a gente vai dar o valor do Vale Transporte em Vale Compra. Com isso a gente melhora a gastronomia, com isso a gente melhora o comércio local, a educação e assim por diante. Consegue entender? É uma troca. E que isso gera um ganho coletivo. Conexões, né? Aproveitando esse gancho, a gente sempre pergunta aqui no podcast, né? Aproveitando esse gancho aí de dicas, aproveitando o empreendedor experiente, quais são, né, Patrick, as indicações que o Joel agora tem sobre empreendedorismo, sobre inovação, mais de filmes, de livros. Não sei se você né, gosta aí desses meios aí, dessas mídias, enfim, que poderia indicar para quem está nos vendo, nos escutando, enfim, no nosso Simfcast. Legal. Bom, eu estudei na escola somente o ensino fundamental até eu entrar no mercado de bicicletas. Então, foi a 5ª série incompleta e eu queria caminhão, eu queria dirigir caminhão e assim por diante. Mas hoje eu posso garantir que eu fui o cara que mais estudou na minha família e entre o ciclo de amigos meus. E é constante, é viciante, né? Eu busquei o conhecimento, hoje eu tenho MBA em Inteligência de Negócio de uma universidade americana. Então, foram 544 aulas que me trouxeram network, assim, dos mais diversos, né? Fora o resto que eu busquei de conhecimento com relação a vendas e estratégia de negócio. E, com base nisso, eu trago para vocês, assim, um exemplo que é ouvir as pessoas que realmente tiveram resultado. Porque hoje a internet permite com que qualquer pessoa com pouco conhecimento gere um conteúdo, às vezes pela habilidade de comunicar, às vezes pela habilidade de vender, mas não necessariamente aquilo que ela está vendendo, ela implementou, né? Então, quando a gente busca um exemplo para seguir de alguém que realmente executou, que passou por uma jornada, que domina, a gente começa a ter um resultado realmente interessante. Ou seja, faz um filtro, né, que vai te levar a um encurtamento do tempo, do caminho que tu precisas para alcançar aquele resultado. E com base nisso eu trago Flávio Augusto, que é uma referência no Brasil, né, nos Estados Unidos também. Ele tem hoje uma escola, um MBA de vendas, que eu estudei muito, um método simples, prático de venda ativa que funciona. Eu ensino isso hoje, inclusive eu tenho aqui com o grupo do Sebrae Ali, eu vou compartilhar esse conhecimento também com eles, numa agenda. E fora ele, eu tenho pessoas na área comercial, como o Ricardo Jordão Magalhães, um cara simples, que ele traz o tema da seguinte forma: só vendas cura tudo. E de fato, Marcelo Baratella, área comercial também, ele diz que só não bate metas quem não quer. Fato. Tiago Concer, aí tem Conrado Adolfo, para quem é do comércio, Conrado Adolfo ensina a vender pelo WhatsApp, aproveitando a base de dados, que muitas vezes a gente tem um cadastro gigante de clientes, mas a gente não utiliza, a gente quer conquistar mais. Vou trazer um exemplo. É difícil vender caneca no Alto Vale? Depende do ponto de vista. Olha que interessante. A gente descobriu, através das informações também da indústria, da mãe da indústria, que o Alto Vale emprega quase 15 mil costureiras. Costureiras. 14.900 e poucas costureiras. E será que a gente venderia uma caneca para o dia da costureira? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente sabe onde é que estão essas costureiras? Associação da área têxtil. A gente vai ter acesso a quem são as empresas que empregam. Através disso, a gente busca a informação de quem emprega mais e a gente apresenta uma proposta já personalizada com o rosto da costureira, com a máquina de costura,
parabéns pelo seu dia. Entende? Mercado faz oferta da seguinte forma: segunda da limpeza, quarta da bebida, né, ou terça da bebida, quinta da carne e assim por diante. Mas imagina se eles fizessem da seguinte forma: a segunda é da costureira, terça é do metalúrgico, quarta, entende? Eu acho que o resultado seria maior. E todo dia é dia do ciclista. Se vocês observar, os mercados não têm estacionamento adequado para bicicleta. Mas o volume de gente que vai comprar no mercado de bicicleta, principalmente por essa onda, né, de imigrantes que está vindo para a nossa cidade, por necessidade, por oportunidade, por busca de oportunidade, a gente vê que, poxa, quem vai no mercado de bicicleta, por exemplo, vai todo dia. Consequentemente, ele compra mais do que quem vai de carro. Por quê? Porque quem tem um carro, hoje vai nesse, amanhã vai no outro, e aonde tem o desejo de ir. Mas aquela pessoa que vai de bike, ela está ali do lado. Consegue entender? Então, a gente tem várias formas de conseguir implementar uma ação comercial com inteligência de dados. A gente falou da costureira, que dá para, vender muita coisa para a costureira. Não diretamente, mas às vezes por intermédio de um empresário. A área de bebê, por exemplo. A gente não faz ideia, mas em Rio do Sul nasce uma média de 350 crianças por mês. Eu sei exatamente que daqui a um ano vai precisar comprar a primeira bicicleta. E assim, consequentemente. Quando vai trocar? E depois de novo. As informações estão disponíveis. Eu sei quem é o pai, quem é a mãe, quem é o padrinho, quem é a madrinha. Sim. E aí não tem desculpa. É ação, é execução, né? Então, a dica maior é buscar exemplo de quem realmente executa e faz e tem resultado. Mas mais importante que isso é aquilo que se fala muito na região de Joinville, TBC. Tira a bunda da cadeira e vai fazer. Que isso de fato funciona, né? Com certeza. Joel, com certeza a gente poderia ficar aqui horas falando, porque a gente já viu que tem muito conteúdo legal, né, para trazer. Mas eu quero reforçar, então, que você é nosso mentor, voluntário, né, topou o desafio aí também de nos auxiliar nas mentorias. Já deixo aqui, reforço, para que quem quiser se conectar contigo, contate, né, o Sinf no nosso site, sinf.com.br. Lá tem uma página mentorias. O Joel é especialista, então, nessa área e muitas outras, né, que nós conhecemos ainda hoje. Então, quer trocar uma ideia, né, tô com uma ideia de negócio, quero implementar, quero fazer parceria com a Voyo, né, com os projetos aí que o Joel apresentou também, é possível. Nos contate. Te agradecer mesmo, né, por ter compartilhado todo esse conteúdo e deixar o espaço aí para ti, para recados, enfim, algo que a gente possa fazer, então, esse nosso fechamento aqui, que impossível, né, fechar de forma definitiva hoje, mas que as pessoas possam te contatar, buscar mais conteúdo contigo, enfim, a palavra é tua. Legal, mais uma vez obrigado, né, Patrick e Enaê, por essa oportunidade. De fato, para mim é um prazer poder compartilhar, eu ajudo muitas pessoas mesmo, e para mim é satisfação. Eu tenho duas frases, uma é de Tony Robbins, né, que é: a repetição é a mãe das habilidades. A gente é aquilo que a gente faz de forma repetida. Então, a gente precisa também monitorar o que a gente tem feito de forma repetida. No sentido de procrastinar, no sentido de executar. Então, tem uma oportunidade aqui que precisa ser avaliada e, de fato, faz sentido. A repetição é, de fato, a mãe da habilidade. Desde quando a gente começa a caminhar, dar os primeiros passos, pode ver, é a repetição que vai fazendo com que a gente passe a andar, depois correr, e assim por diante, depois treinar, depois ser um atleta e assim vai. A segunda motivação minha é que ser voluntário é a maneira mais inteligente de aprender e de se conectar. Através do voluntariado eu consegui me conectar com as pessoas mais importantes da cidade e também do ecossistema, que hoje é muito abrangente, não só de Rio do Sul, Alto Vale, mas também o ecossistema de Florianópolis, de Joinville, de Jaraguá do Sul, e também da Endeavor, que é uma mãe do ecossistema de empreendedorismo no Brasil, né, que me ensinou muito, que me conectou e assim por diante. Então, quando a gente é voluntário, a gente tem acesso, que acesso hoje é a parte mais difícil de se ter, que é o acesso direto a grandes pessoas, grandes nomes. Então, eu tive grandes oportunidades, de fato, por ser voluntário. E é uma meta minha nunca cobrar uma mentoria, justamente porque eu tive isso através desse sistema de forma gratuita. E às vezes a gente pensa assim, não, mas o cara lá, ele é muito atarefado. Na verdade, essas pessoas são solitárias. Na grande maioria, eles são solitários e eles se sentem importantes
quando eles têm uma oportunidade de poder compartilhar o conhecimento. Eles se sentem bem com isso, eles se sentem importantes de fato, porque alguém procurou ele para compartilhar alguma coisa. Então, não tenha medo, peça ajuda, mas vai por meio do ecossistema, que é esse ambiente aqui, né, que realmente me trouxe tudo isso que eu tenho de bagagem. Como a gente costuma falar, né, o network é o combustível também da inovação. Então, ele ajuda a levar a gente a lugares que a gente não consegue ir, né? A gente fazendo parte do CINF, fazendo parte de uma rede de centros, a gente consegue ter também, né, contato em outras cidades, com outros agentes, conhecer outras iniciativas, conhecer você também aqui, né, no ecossistema. Isso. E essa rede. Com certeza, né? A conexão. Então, agradeço novamente, né? Com certeza, nossa, conteúdo aqui valiosíssimo, né? Para quem vai nos assistir. E nos colocamos também, né, à disposição para conectar com o Joel, para mentorias, enfim, né? Se o Joel nos permitir passar o contato dele, comercial, enfim, para essas conexões de inovação, de network, trocar ideias sobre mobilidade, de mentoria, enfim. Vendas, né, Joel? Que hoje a gente aprendeu muito aí contigo. Obrigada, então. E a gente nos vemos nos próximos Synfcasts. Esperamos também a inauguração aí do nosso Paraciclo. O pessoal vir testar, vir conhecer, né? Pra gente movimentar aí o nosso Alto Vale ainda mais com um tema de mobilidade, enfim, com as bicicletas aqui elétricas no Alto Vale. Obrigada. Legal, obrigado. E pode compartilhar sim o contato. Será um prazer atender. Tá bom, então, obrigada. Obrigado. Valeu.